Consumir alimentos em condições higiênico-sanitárias adequadas é um hábito fundamental para a saúde coletiva. O preparo dos alimentos neste contexto é essencial. Diferentes procedimentos são indicados no preparo e manipulação. Controlar a temperatura dos alimentos durante a preparação para consumo tem especial destaque. A forma correta de monitorar a temperatura dos alimentos é por meio da utilização de um termômetro. Os alimentos, sejam eles frescos, in natura ou cozidos, devem ser mantidos em temperatura fora da zona de perigo. A zona de perigo corresponde à faixa entre 5 graus Celsius e 60 graus Celsius. Nesta faixa de temperatura, os micro-organismos que estiverem presentes no alimento podem se multiplicar, tornando o alimento inseguro para o consumo. De um modo geral, temperaturas abaixo de 5 graus Celsius atrasam o crescimento e a multiplicação das bactérias. Em temperaturas entre 60 graus Celsius e 70 graus Celsius, a reprodução das bactérias é praticamente inexistente ou nula. E temperaturas acima de 70 graus Celsius promovem a eliminação das bactérias. O termômetro é um instrumento adequado para monitorar a temperatura e assegurar que os alimentos estão fora da zona de perigo. Portanto, esta é uma ferramenta de trabalho muito importante para todos os manipuladores de alimentos. Durante o cozimento, muitas pessoas acham que a cor, a textura ou a aparência de um alimento são os parâmetros que indicam que este alimento está pronto para o consumo. No entanto, a cor de um alimento não é um indicador confiável para assegurar que um alimento está seguro, pronto para ser servido. Falhas no controle da temperatura durante o preparo podem tornar os alimentos inseguros e estes, quando consumidos, podem desencadear uma doença transmitida por alimentos. O manipulador de alimentos deve utilizar um termômetro em diferentes momentos do preparo de um alimento, como por exemplo, no cozimento, reaquecimento, resfriamento e descongelamento. No entanto, é importante lembrar que nas etapas de armazenamento e de transporte, a temperatura dos alimentos também deve ser controlada. No caso de restaurantes, a temperatura dos alimentos quentes e frios servidos em buffets também deve ser monitorada para garantir que os alimentos fiquem fora da zona de perigo. Mas é importante lembrar que o tempo deve ser controlado junto com a temperatura. No monitoramento da temperatura de alimentos, quente ou fria, podem ser utilizados termômetros digitais com sensor metálico de penetração que fornecem a leitura instantânea da temperatura de um alimento. Esses termômetros podem ser do tipo espeto ou garfo e, por apresentarem uma haste para inserção no alimento, são capazes de medir a temperatura no seu interior. Há também um tipo de termômetro projetado para permanecer no alimento durante todo o processo de cozimento, como, por exemplo, no caso de um frango ou peru que será assado em forno. Há ainda os termômetros a laser, que podem ser utilizados apenas para a medição da temperatura da superfície de um alimento. Há também os termômetros analógicos, que servem como ponto de orientação da temperatura dentro de forno a lenha, elétrico ou a gás. De um modo geral, a haste do termômetro deve ser introduzida na parte mais espessa do alimento até alcançar o centro do produto. A haste não deve encostar em nenhuma parte do recipiente ou da embalagem em que o alimento estiver para não interferir na medição da temperatura. No caso de carnes e pescados, a haste do termômetro também não deve tocar em ossos e espinhas. No caso de alimentos mais finos, como um filé de peito de frango ou um bife,
a haste do termômetro pode ser introduzida na lateral. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, as temperaturas indicadas para a cocção de alguns grupos de alimentos são: pescados, 65 graus Celsius; ovos, carnes bovina e seus derivados, incluindo hambúrguer, carne moída, 71 graus Celsius; carne suína, caldos, recheios, sobra para reaquecimento, 74 graus Celsius; peito de frango e de peru, 77 graus Celsius; aves inteiras, coxas, sobrecoxas, 82 graus Celsius. Nestes produtos, estas temperaturas são as indicadas para destruir os micro-organismos mais comuns que causam doenças transmitidas por alimentos. Para a conservação do alimento, podem ser usadas as temperaturas de refrigeração, ou seja, temperaturas inferiores a 5 graus Celsius, ou congelado a temperatura igual ou inferior a menos 18 graus Celsius. Além da temperatura e do tempo, são necessários alguns cuidados adicionais durante a utilização do termômetro. Um deles é na higienização. O sensor do termômetro deve ser lavado e sanitizado antes e depois de uso, guardando-o sempre limpo. A higienização da haste do termômetro também deve ser feita entre a tomada de temperatura de diferentes alimentos, evitando assim uma possível contaminação entre os alimentos. Outro cuidado importante refere-se à calibração. O termômetro deve ser calibrado periodicamente para que indique sempre a temperatura correta. Um modo fácil de calibrar um termômetro é utilizar o ponto de congelamento, seguindo os seguintes passos. 1. Coloque bastante gelo picado em um recipiente e acrescente água no mesmo nível do gelo. 2. Coloque o sensor do termômetro submerso nesta mistura d'água com gelo, não deixando que a ponta do sensor encoste nas laterais ou no fundo do recipiente. 3. Espere 30 segundos. O termômetro deve estabilizar em 0 graus, atestando que está calibrado. Caso contrário, entre em contato com o fabricante do termômetro e não esqueça de ler cuidadosamente as orientações do fabricante do termômetro. Os resultados das medições das temperaturas devem, sempre, ser registrados em planilhas próprias. Anote a temperatura exata do alimento e a respectiva data e hora. Não esqueça de registrar também os dados da calibração. A utilização do termômetro é muito simples e fundamental para a segurança dos alimentos. Esta é a forma mais adequada para garantir que o alimento está em temperatura fora da zona de perigo. A utilização correta de termômetros na cozinha faz parte de 2 das 5 chaves para uma alimentação segura, propostas pela Organização Mundial da Saúde. 1. Mantenha a limpeza. 2. Separe os alimentos crus de alimentos cozidos. 3. Cozinhe bem os alimentos. 4. Mantenha os alimentos a temperaturas seguras. 5. Use água e matérias-primas seguras. Quer saber mais sobre manipulação de alimentos? Acesse o site do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária, www.paho.org/panaftosa.